Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 9, versos de 1 a 11. Apocalipse 9, versos de 1 a 11. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraça como couraças de ferro. O barulho que suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Eu quero conversar um pouco com os irmãos hoje sobre um tema um pouco intrigante, uma invasão extraterrestre. Esse texto está falando das trombetas. Vocês se lembram que quando João sobe ao céu, nesta visão que lhe foi dada, ele vê alguém assentado no trono, ele vê na mão daquele que está assentado no trono um livro, de todo selado, por 7 selos por dentro e por fora. E foi feita uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A pesquisa é feita no céu, na terra e debaixo da terra. E ninguém foi encontrado digno. O resultado é que João chora profusamente, porque ninguém foi encontrado digno nem de abrir, nem de olhar para o livro. Quando o ancião lhe diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então no capítulo 4, no capítulo 5, nós temos o chamado oratório da criação e o oratório da redenção. E desta maneira, vamos encontrar então agora a abertura dos selos, dos 7 selos. E os selos retratam a perseguição da igreja, do mundo à igreja. Perseguições horríveis, situações dramáticas. E em seguida, dos capítulos 8 a 11, encontramos as 7 trombetas. As trombetas são o juízo parcial de Deus a um mundo que persegue a igreja. Parcial porque ainda o juízo de Deus vem misturado com a sua misericórdia. São alertas de Deus, trazendo ao homem ainda a oportunidade de arrependimento. E quando as trombetas tocam, elas alcançam os mares, os rios, a terra, os astros, agora atinge os homens.
E então está escrito que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Notem que João não vê a estrela caindo. Ele vê a estrela caída. Essa estrela caída é uma representação do diabo, de Satanás, do Abaddon, do Apolion, desse espírito que governa esses seres malignos que sobem do abismo para causar grande tormento aos homens. João já nos informa que este inimigo, chamado de Abaddon, de Apolion, de estrela caída, é um ser já caído, vencido, derrotado, mas ainda em atividade. Observem que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não tem a chave. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é o diabo, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor. Mas esta chave lhe é dada. Ele é uma estrela caída e ele não tem as chaves. Ele não tem a chave, esta chave lhe é dada. É claro que o texto está em linguagem pictórica. Não podemos literalizar as figuras aqui, porque criaríamos um ser muito estranho. Porque são gafanhotos, que viram escorpiões, que têm cabeças de cavalo, que têm coroa na cabeça, que têm rosto de homem, que têm cabelo de mulher, que têm dente de leão, que têm couraça de ferro. Portanto, é uma linguagem figurada para representar uma realidade espiritual. E o texto vai nos informar, no versículo 2, que essa estrela caída abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Portanto, esses seres malignos que saem do abismo são espíritos de trevas, que poluem o ar, as mentes, os conceitos, os valores. E nessa fumaceira não se enxerga direito, não se tem clareza das coisas. E este é um retrato do mundo, confuso, perdido, sem rumo, sem norte, sem direção, onde as pessoas estão confusas, batendo cabeça, sem discernimento, sem compreensão, sem visão clara das coisas. São espíritos que entenebrecem a realidade das coisas. Uma vez que a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Este é o retrato. Mas notem comigo essa invasão no verso 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Notem que gafanhoto é um inseto muito perigoso. Por onde um bando de gafanhotos passa, tudo devasta, tudo destrói. Passa por um pomar e deixa para trás um deserto. O gafanhoto consegue comer e defecar ao mesmo tempo. Ele destrói tudo pela sua frente. E esses espíritos malignos que vêm do abismo são comparados a um bando de gafanhotos. Os gafanhotos, os insetos, não têm rei, diz a Bíblia. Mas esses gafanhotos aqui não são gafanhotos, são espíritos malignos. E eles têm um rei, conforme o versículo 11. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e cujo o nome em grego é Apolion, que significa destruidor. Então, esses seres malignos que sobem do abismo, que escurecem o ambiente, o sol, o ar, eles são como um bando de gafanhotos destruidores. Mas esses seres, além de serem liderados por uma estrela caída, que já está derrotado, que não tem a chave, mas recebe a chave por um tempo de permissão divina, tem limitações. Vejam comigo o versículo de número 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Prestemos atenção nisso. Tem gente que pinta o quadro de uma batalha espiritual como se fossem duas forças iguais, idênticas, antagônicas. De um lado Deus, do outro lado o diabo. Isso não é verdade.
não há páreo para Deus. O diabo e suas hostes são seres caídos, limitados em poder, limitados em raio de ação, limitados em tempo. Somente o nosso Deus é o Todo-Poderoso, como cantamos aqui hoje. Somente o nosso Deus tem o controle da história em suas mãos. Somente o nosso Deus reina. Somente o nosso Deus governa os céus, a terra e debaixo da terra. Até os demônios estão debaixo do controle absoluto de Deus. Conforme o livro de Jó, o diabo e suas hostes não podem ir 1 centímetro a mais do que Deus os permite ir. E aqui esse bando de gafanhotos não pode devastar árvores, não pode devastar vegetação verde, não podem atormentar os homens que têm o selo de Deus. Estão eles apenas encarregados de atormentar os homens que não têm o selo de Deus, aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que ainda não foram convertidos. Voltarei nesse versículo 4 na conclusão da nossa fala. Versículo 5. Foi-lhes dado também, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E agora ele diz que o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Eu nunca fui ferido por um escorpião. Meu irmão, que trabalha na região rural, já foi algumas vezes. E ele me disse, já também foi por cobra, e disse que a dor é semelhante a uma mordida de cobra. É uma dor terrível. E o sentimento que o texto quer dizer é que os homens vivem, os homens ainda não convertidos, não regenerados, não selados com o Espírito Santo de Deus, é que eles vivem debaixo desse tormento. Tormento parecido a uma picada de escorpião. Há um desassossego no mundo, há uma inquietação na alma. As pessoas alcançam as vitórias em todas as áreas da vida, seja na área acadêmica, seja na área financeira, seja na área familiar, e elas não conseguem ainda, a despeito de tantas coisas boas e benesses da graça comum de Deus, viverem uma vida plena. Pessoas atormentadas, inquietas, vazias. Há um tormento na alma. E é por isso que as pessoas entopem as suas veias com drogas. E é por isso que as pessoas se embriagam. E é por isso que as pessoas se rendem às ideologias as mais perniciosas. É por isso que as pessoas, nesse desespero existencial, procuram alguma coisa para mitigar a sua dor e não encontra. E há um vazio, e há um tormento, e há uma angústia, e há uma falta de significado na vida, atormentados. Agora notem, versículo de número 6. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que significa isso? Significa que alguém vai subir no prédio mais alto de Vitória e pular lá de cima e não morrer? Significa que um cidadão vai estar numa rodovia de alta velocidade e se jogar na frente de um caminhão de 30 toneladas a 100 por hora e não vai morrer? Significa que a pessoa vai se dependurar numa corda e não vai morrer? Que vai dar um tiro na cabeça e não vai morrer? Não, não é isso que o texto está querendo dizer. A grande problemática aqui, meus irmãos, é que esse tormento que esses espíritos malignos produzem no coração do ser humano, a morte não pode aliviar. Aqui está o grande engodo do suicídio. Aqui está a grande mentira do suicídio. Porque quando uma pessoa está vivendo uma vida tão tormentosa, que ele acredita que a única forma de aliviar aquela dor é tirar a própria vida, imaginando que ao tirar a vida, a dor vai acabar, ele se engana. Porque a morte não é o fim da vida. Há uma eternidade pela frente. Há um tormento que não se encerra com a morte. E as pessoas, nem mesmo buscando a morte, encontram
alívio dessa dor provocada por esses seres malignos que atormentam os homens como gafanhotos. E agora, a partir do verso 7, o apóstolo João vai descrever as características desses seres malignos, que são gafanhotos, mas que na verdade são como escorpiões, mas que na verdade são como cavalos disparados para a peleja. E quais são as características desses seres malignos? Vejamos. No versículo 7 diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Vocês sabem que até o primeiro século a arma mais poderosa de guerra ainda eram os cavalos. É por isso que lá no Salmo 20 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Hoje nós usaríamos outras figuras. Uns confiam em bombas atômicas, outros confiam em armas nucleares, outros confiam no poder econômico. Mas um cavalo disparado para a peleja era uma máquina de guerra poderosíssima. Essa é a ideia. Agora notem comigo que na cabeça desses cavalos, na verdade são gafanhotos, que são escorpiões. Havia como que coroas parecendo de ouro. Notem que não são coroas de ouro. O diabo parece ser, mas não é. Ele usa títulos que não lhe pertencem de fato. Ele usa uma liderança que é uma liderança falsa. Mas o que significa coroas na cabeça? Comando, controle, governo. Quem é que está debaixo do controle, do comando e do governo desses cavalos que disparam, que são gafanhotos, que são escorpiões? O texto vai nos dizer no verso 11 que é o Abaddon, que é o Apolion, que é o destruidor, que é o diabo, a antiga serpente, aquele que é ladrão, assassino, aquele que é o pai da mentira, aquele que ruge como leão, mas não é leão, porque só existe um leão verdadeiro, o leão da tribo de Judá. Então, ele tem comando sobre esses espíritos malignos, porque foi lhe dado a chave do poço do abismo. Agora notem mais comigo. Versículo 7 diz que o seu rosto era como o rosto de homem. E o que significa isso? Significa que esses seres malignos têm inteligência. E é por isso que a Bíblia nos ordena a tomarmos todo o cuidado, vigiarmos, porque existe as ciladas do diabo. E a palavra cilada na língua grega traz a ideia de métodos, de estratagemas. Em outras palavras, não tenha dúvida que depois de Deus, ninguém investiga mais a sua vida do que esses seres malignos. Eles espreitam você. Eles conhecem os seus pontos fortes, seus pontos fracos, os flancos, as aberturas que você dá, as brechas que você dá na sua armadura. As táticas são diferentes para pessoas diferentes, em ocasiões diferentes, em situações diferentes. Quem já assistiu o filme O Advogado do Diabo se lembra bem dessa cena. Quando às vezes você acha que você está dominando uma área, não, agora eu vou mudar a minha postura, agora eu vou mudar a minha atitude, agora eu não vou mais agir como eu agia antes. E daqui a pouquinho você se orgulha das suas virtudes. E abre uma brecha para o diabo entrar, novamente. Tem rosto de homem, tem inteligência. E temos que nos acautelar sobre isso. Notem comigo, por favor, versículo como cabelos de mulher. E o que significa isso? Esse texto reporta os cultos pagãos, onde se misturava nesses cultos pagãos, cultos cananeus, religiosidade com depravação sexual.
Existiam as chamadas prostitutas cultuais. E nesses cultos eram verdadeiros bacanais, onde as mulheres, com toda a sensualidade, há uma vida promíscua. Quando o texto diz que tinha rosto de homem, cabeça de mulher, significa que esses espíritos vêm para produzir uma sociedade sexualizada no sentido negativo do termo. Uma sociedade pansexual. Uma sociedade que coisifica aquilo que Deus criou como santo. Uma sociedade completamente depravada sexualmente. Arruinada sexualmente. E nós estamos vivendo esse tempo, onde parece-nos que a sexualidade humana foi invertida. O certo é errado, o errado é o certo. Orgulha-se do que deveria ter vergonha, envergonha-se daquilo que deveria ter orgulho. E não nos equivoquemos, essa sociedade está fortemente influenciada por esses espíritos malignos que induzem os homens a toda sorte de promiscuidade sexual. Mas o verso 8 ainda prossegue. Os seus dentes são como dentes de leão. E o que significa isso? Olha que a figura fica estranha. São gafanhotos, que viram escorpiões, que tem cabeça de cavalo, que tem rosto de homem, tem cabelo de mulher, que tem dente de leão. E você que conhece a questão do mundo animal, mundo selvagem, o leão é considerado o rei das selvas. E via de regra, se você já viu, e sei que todos já viram, esses canais dos animais, os predadores, quando ele salta em cima de uma presa, via de regra, essa presa tem muita dificuldade de escapar. E ela vai pegar o quê? No jugular. E vai sufocar. E dessa maneira tira a respiração da presa. Tira a força da presa. E a devora. Dentes de leão significa que esses demônios são seres devastadores, assassinos. Porque este é o diabo que vem roubar, matar, destruir. Ele é assassino. Ele é destruidor. Ele é Abaddon, ele é Apolion. E não é esse o espírito do nosso tempo? Onde você tem medo de sair à rua, de sequestro, de assalto, de bala perdida. Não é essa a violência urbana? Derramamento de sangue em plena luz do dia. Pessoas que tiram a vida do próximo por coisas banais, como um telefone celular velho, um par de tênis. Para não dizer das guerras sangrentas, devastadoras, que ameaçam o nosso planeta, inspirados por os seres malignos, que são destruidores, têm dentes como de leão. Mas vejamos, por favor, o verso 9. Tinha couraça como couraça de ferro. O que significa isso? Significa que esses seres malignos, meus irmãos, não podem ser enfrentados com armas convencionais. É por isso que o apóstolo Paulo diz que as nossas armas não podem ser carnais, precisam ser armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos de ser revestidos com o poder de Deus e usarmos toda a armadura de Deus. Não dá para você enfrentar esse inimigo de cara limpa. Há pouco tempo, pastor, eu escutei uma pessoa dizer alguma coisa até, se não fosse trágica, até engraçada. Ele diz assim: o senhor está muito enganado. O diabo não chega nem perto da minha casa. Ele passa longe da minha igreja. Equívoco. Equívoco. O Senhor Jesus, contando a parábola do semeador, diz que parte da semente caiu à beira do caminho. Os homens pisaram. As aves dos céus vieram e comeram. E quando Jesus interpreta, quando a palavra de Deus está sendo proclamada, como está sendo aqui hoje,
O inimigo entra para colher essa semente, para arrebatar essa semente, para tirar essa semente, para você não ouvir. Você escuta, mas não entende. Ou você ouve, mas isso não entra no seu coração. Lá em Zacarias capítulo 3 diz que o sumo sacerdote estava no altar de Deus. E Satanás estava ali do lado direito dele para se lhe opor. Então preste atenção que essa batalha é real. E nós não podemos enfrentá-la com bravatas humanas, nem com armas humanas. Precisamos ser revestidos com o poder de Deus e usarmos toda a armadura de Deus. Agora notem comigo que esses seres malignos, vamos voltar ao versículo 4, que eu quero encerrar com ele. Esses seres malignos que brotam do abismo, que escurecem o sol e o ar. Esses seres malignos que têm limitação de tempo, de ação, de poder, vieram com um propósito. E notem que esse propósito está dentro do projeto soberano de Deus. O diabo não age fora do controle do Todo-Poderoso Deus. Quem abre os selos é Jesus. Quem aciona as trombetas é Jesus. Quem vai mandar tocar, acionar as taças da ira, que agora é a ira completa de Deus, é o grande juízo final, é Deus. Quem vai derrotar o quarteto do mal, o diabo, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, é o Senhor. Não estamos falando de um universo, irmãos, onde Deus está perdido, esfregando as mãos no céu, ansioso, com medo, sem saber o que está acontecendo. Não, nós servimos ao Deus soberano, Criador, mantenedor da vida, Senhor do universo, que está sentado no trono e controla a história, a igreja, a sua vida, a minha vida, a nossa vida. É esse Deus soberano que servimos. Agora, prestemos atenção. As trombetas são o juízo parcial de Deus para que os homens ainda tenham tempo de se voltar para Deus. Às vezes nós interpretamos os fatos de uma maneira tão equivocada, quando você vê um terremoto, quando você vê um tsunami, quando você vê fenômenos nos astros ou nos rios, e achamos que a natureza está furiosa. Achamos que a natureza age por si mesma. Interpretamos assim. Mas quando você vai fazer uma análise teológica dos fatos, chamando os homens ao arrependimento, dizendo, ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta e viva. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel, Deus nos dá ainda oportunidade de nos voltarmos para Ele, enquanto Ele está perto, enquanto podemos invocá-lo e achá-lo. Agora notem, no versículo 4, e isso é tão glorioso para nós, irmãos. Esses espíritos malignos não têm poder para atormentar aqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte. Ou seja, esse tormento, essa angústia, esse desespero, essa falta de sentido da vida, não pode alcançar aqueles que já nasceram de novo. A nossa salvação está absolutamente assegurada por Deus. Esses espíritos malignos não têm autorização de atormentar aqueles que têm o selo de Deus. Isso não significa que você está imune à tentação. Isso não significa que você não tem que vigiar. Isso não significa que você não tem que santificar a sua vida.
o que o texto está querendo nos dizer é que Deus separou um povo para si. E Deus salvou esse povo. E Deus selou esse povo. E esse povo é propriedade exclusiva de Deus. Assim como lá no Egito, aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro, quando a morte passou, não os atingiu. Eu quero dizer para você que Deus conhece você, que o diabo conhece você. E se você é de Deus, o maligno não lhe toca. Louvado seja o Senhor. Então entendamos isso, irmãos, mas a pergunta a ser feita agora é esta, versículo 4. O que significa esse selo de Deus? O que o Novo Testamento nos apresenta sobre esse selo de Deus? Então nós vamos ler, para explicar isso, lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 13. Está escrito: em quem também vós, está falando de Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você tem o selo do Espírito Santo. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi regenerado, todo aquele que foi justificado pela fé, tem o selo do Espírito Santo. Ninguém pode quebrar esse lacre. Ninguém pode romper esse selo. Você é conhecido no céu, na terra e debaixo da terra como propriedade exclusiva de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você está seguro nas mãos do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Me permita ainda olhar com você Apocalipse capítulo 13, porque muitas pessoas hoje estão levantando essa questão do anticristo e tal. Então vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia diz. Capítulo 13, versos 7 e 8. E eu vou encerrar por aqui. Está escrito: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Está falando do anticristo, da besta que surge do mar. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão, ou seja, a besta, ou seja, o anticristo, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Agora preste atenção. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Conclusão: o anticristo vai ser adorado no mundo inteiro, por todas as nações, por todas as pessoas, exceto aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Significa que Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas, por mais terra que sejam para o anticristo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, o nosso Deus é o Deus soberano na salvação, e é o Deus soberano também em preservar, em guardar nossa vida. Nós estamos nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. Então, voltando para Apocalipse capítulo 9, versículo 4, nós podemos desfrutar aqui de plena segurança e certeza, num mundo de tanto tormento, de tanta angústia. Cos'è questo amore che sento? È così strano che non ci credo. Cammino avanti e indietro, dal nulla sei entrata nel petto mio. Ogni passo mi porta a te, ogni sguardo mi brucia dentro. Sei un sogno che non va via e io
che fare. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore, scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio, stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. Cos'è questo fuoco che brucia? Da tempo guardo dentro me stesso. Se questo è amore sincero, allora vieni più vicino a me. Ogni silenzio parla di noi, ogni notte ti sogno ancora. Ma se davvero sei tu, non restare solo un pensiero. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore, scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio, stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. E se domani non ci vediamo, porta con te quello che siamo nel mio cuore. Hai già un posto, non lasciarlo mai più vuoto. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore, scappiamo via insieme a questo amore. Corri amore, che il tempo ci guarda, fermati adesso o l'amore ci scappa.